o momento que a gente anda vivendo, ele é meio, tipo, delicado, porque, bom, primeiro que vai ser em crise, né? Isso aí é fato, pelo menos no ano de publicação desse vídeo. E uma coisa que acontece que é interessante é porque mesmo assim a área de, vamos colocar informática, mas não é o melhor termo, mesmo assim continua contratando, e isso a gente dá uma olhada em como que anda o ambiente universitário hoje, e você vai ver que é muito difícil achar um cara que está lá dentro que não está empregado, pelo menos nos módulos que eu dou aula, a grande maioria está empregada e eles estão trabalhando na área, pelo menos, né? Ou coisas relacionadas, né? Não necessariamente com desenvolvimento, mas tem uma galera que tá bem forte no suporte e coisas do tipo. Então, sempre pessoas estão empregadas. O que no momento atual que a gente passa é, de certa forma, impressionante. Porque é difícil dizer, né? Precisaria ter um dado muito bem definido do porquê disso, mas provavelmente tem alguma coisa a ver com a informática, né, no âmbito geral, ela conseguir, de certa forma, reduzir custos e dar uma vantagem para as empresas do ponto de vista estratégico ou até tático, né? Eu preciso ter um nível de sistema de informação. Então a gente tem esse tipo de coisa e daí eu acabo precisando sempre ter o profissional nesse sentido. É o esperado realmente. Então por causa disso eu acho que a área ela meio que consegue manter a empregabilidade alta mesmo no tempo de crise, né? O que é importante, é bom, principalmente pra gente. Uma coisa que acontece bastante e que as pessoas às vezes questionam é por que eu vou fazer um curso tecnólogo e não um bacharel, né? O tecnólogo é pior que o bacharel, esse tipo de coisa. Eu acho que a diferença aí ela é de foco, né? Eu falava isso até quando eu dava aula de curso técnico das ETECs, né? Que na verdade não é para ter a ver com qualidade do ensino, né? O ensino tem que ser bom, indiferente de onde você está indo, até do básico, do médio, superior, daí por diante, né? A qualidade do ensino ela não deveria ser um negócio que a gente negociasse, mas além disso, né, eu vou ter uma mudança de foco, né? E eu acho que é aí que as coisas acabam se confundindo. Bom, primeiro que normalmente o bacharelado ele tem 4 anos para mais. Os tecnólogos, até onde eu sei, eles ficam 3 anos para deve ter algum outro dependendo de como for a instituição, enfim, né? Eu acho que daí a diferença é o foco, né? O bacharel, eu sempre disse que é o cara que desenvolve a tecnologia, né? Então é o cara que vai lá e aprende, por exemplo, teoria dos grafos e aplica isso em algum lugar. Óbvio que eu tô falando aqui ciência da computação especificamente, né? E aí aplica isso em algum lugar que vai resolver algum problema da sociedade, gerar uma tecnologia nova, alguma coisa nesse sentido. O tecnólogo, ele vai se especializar em usar as tecnologias prontas e vai ser muito mais focado no que o mercado quer, né? No que o mercado está precisando. Então, se você pensa assim, eu preciso fazer um curso que eu vou sair direto no mercado e eu vou me especializar em alguma tecnologia e a partir do conhecimento que eu tiver ali eu vou pro mercado e já era. Então, provavelmente você vai optar por um tecnólogo, né? Eu acho que faz mais sentido, pelo menos na minha cabeça. Eu acho que não... De novo, a qualidade ela não tem que ser negociada. A qualidade do ensino tem que ser bom para os dois, o que muda é o foco, né? Único e exclusivamente isso. E daí falando especificamente do ATS, né? Que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Daí vai ser um cara que vai atuar, né? As pessoas gostam muito da palavra analista de sistemas, né? Eu falo normalmente para os alunos, eu não gosto muito desse termo. O papel hoje do desenvolvedor ele é muito maior do que único e exclusivamente pegar um cara que vai sentar numa mesa e vai ficar lendo papel o dia todo, né? Até porque a gente tem metodologias hoje de desenvolvimento que não são tão burocráticas assim e que demandam que as pessoas não sejam também tão burocráticas, né? Então, mas, enfim, vai ser um cara que vai ser preparado para atuar como desenvolvedor e analista de suporte também, apesar de que isso é um cara não necessariamente precisaria formado tecnólogo para isso, né? Mas eu acho que é legal entender que o cara que se forma em ADS, que vai sair da FATEC ali, né, falando especificamente de FATEC, e ele vai direto pro mercado já chegar meio que atuando, né? Ele vai, na teoria, ele vai ter um contato maior com tecnologias durante
a sua formação durante, né, os 3 anos ali. A gente espera que ele saia conhecendo tecnologia de desenvolvimento desktop, web também, né, entenda um pouco dos processos de desenvolvimento, né, e que consiga atuar diretamente daí como um analista, como um programador, um desenvolvedor. Um outro ponto que ele é muito importante e que eu não vejo muitas pessoas, ainda mais de FATEC falando, né, provavelmente porque pode parecer que não tem muito a ver uma coisa com a outra, é a questão da iniciação científica e tecnológica. Posso falar, óbvio que eu consigo falar mais assim da FATEC de Garça, que é onde eu atuo, mas lá a gente, né, tem pessoas desenvolvendo projetos de pesquisa mais um pouco diferente do que acontece no bacharelado, né, na graduação de ciência da computação, sistema de informação. O que é mais importante assim do aluno que desenvolve esse tipo de projeto, né, o que está desenvolvendo, né, uma iniciação científica e tecnológica, ele vai ter uma vivência um pouco além do que a gente está propondo dentro do curso, né? Então ele vai ter contato com coisas que no dia a dia um desenvolvedor de verdade, vamos colocar entre aspas, né, ele vai ter que se envolver. Por exemplo, ele vai ter que pesquisar, né, ele vai ter que olhar tecnologias novas ou vai ter que, né, procurar alguma coisa, ele vai ter que fugir daquele senso comum, né? E isso é importante porque ele vai lidar com coisas, né, como podemos dizer assim, com problemas, não do dia a dia, mas problemas que acontecem na pesquisa, assim, e que ele também vai, né, encarar no dia a dia profissional dele. Então é um passo a mais para o cara conseguir se preparar o mercado, ou até porque, veja, nada impede do cara que está fazendo tecnólogo também para a área acadêmica, né? A gente tem alunos lá que estão agora no último semestre e eles já passaram por processos seletivos para programa de mestrado na USP, por exemplo. Então esse cara também que está fazendo isso e que pretende, né, ir para esse lado, pro lado acadêmico, esse cara também vai estar preparado, de certa forma, fazendo, né, um programa de iniciação científica e tecnológica. A diferença entre iniciação científica e iniciação científica tecnológica, na verdade, é a aplicação como isso vai ser implantado. Eu não vejo uma diferença tão brutal, mas a tecnológica foca para que o aluno também visualize o mercado de trabalho, né? Foque as informações, as pesquisas, o desenvolvimento como um desenvolvimento para a área de trabalho. Mas o processo em si da iniciação científica é o mesmo, tá? Você vai ter pesquisa, você vai ter relacionamento, você vai ter publicação, só que a gente foca um pouquinho mais para que eles consigam ter resultados e aplicações desses resultados no mercado de trabalho. A ideia principal é fazer com que eles consigam visualizar esse mercado de trabalho, né? O foco principal é para que eles saiam com uma experiência, digamos assim, com uma bagagem daqui de dentro, já aplicando isso do que o mercado de trabalho necessita, né? O tecnólogo ele precisa tem essa coisa de que ele tem que estar já preparado 100% para o mercado de trabalho. Então a gente acaba trabalhando dentro da iniciação científica tecnológica para esse foco, para que ele tenha uma bagagem, uma experiência, para que ele entre no mercado de trabalho suprindo essa necessidade. Nós temos assim a felicidade desse ano terem muitos projetos associados, né? Nós tivemos um começo difícil, né? Devido à cultura, a gente tem que criar uma cultura de pesquisa, criar uma cultura de iniciação, né? Para que o aluno saiba como que isso funciona. E esse ano a gente já está com 2 editais, né? De publicação, o edital agora que tem as defesas em março, em abril, acredito, e o outro edital que foi lançado agora no final do ano de 2015, onde nós tivemos aí a inserção de 19 projetos inscritos, né? Nós temos 3 grandes áreas aqui na FATEC Garça, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão empresarial e nós temos mecatrônica, e desses 19 projetos nós temos aí a defesa até o final desse ano. Do edital anterior, nós tivemos 5 inscrições, temos 2 defesas, acredito, do ADS agora já para março, e 2 defesas da gestão também,
e uma defesa da mecatrônica. Então, assim, é interessante a forma como está sendo criado isso, essa cultura e a forma como os projetos eles têm se interessado em se inscrever nos projetos e fazer parte da iniciação. Eu percebo que depende muito da região, depende muito dos cursos também e como cada professor foca isso com o aluno. Eu falo no quesito análise e desenvolvimento de sistemas porque eu sou da área desse processo, mas também acabo me envolvendo muito com o pessoal de mecatrônica para desenvolver projetos e com o pessoal de gestão. Eu visualizo que é bem foco comercial, né? Assim, são sistemas para auxílio, para ajuda, desenvolvimento de ferramentas, criação e eu percebo que eles têm sempre um foco principal para que isso seja comercializado, não simplesmente para uma determinação de uma pesquisa só, mas sim para que isso venha a ser comercializado no futuro. Eu acredito que a gente está criando um espaço, uma cultura muito interessante aqui dentro da FATEC de Garça. A gente vem trabalhando nisso já há um tempo, criou uma cultura agora durante 1 ano e meio, né? Vai fazer já 2 anos que a gente tem essa cultura de aluno procurando. A gente tem um espaço agora super bacana que os alunos podem vir procurar. Nós temos aí computador, impressora para o aluno poder trabalhar, alguns livros. Então eu acho que criando essa cultura, eu acredito que isso só venha trazer benefícios para nós na comunidade. Então acho que é interessante divulgar o máximo possível, né? O aluno que faz iniciação científica ou só iniciação científica tecnológica faz a diferença para o mercado de trabalho e para a área acadêmica, se ele quer seguir em frente. Então a gente está de portas abertas aqui para poder auxiliá-los e ajudá-los em tudo, né? Nós temos o corpo docente total, que pode ajudar nas 3 áreas, e os focos principais que são referentes aos cursos. Então venham fazer iniciação científica, que é muito importante.